Vamos entender um pouco sobre inteligência emocional, que eu comentei com vocês no outro vídeo, que é tão importante para conseguirmos ter consciência das nossas emoções e saber o que fazer com elas, ter recursos necessários para fazer com elas. Ser inteligente emocional significa ser bom em perceber as suas emoções, reconhecer os gatilhos e saber como lidar com elas em outras situações. A inteligência emocional conta com 5 pilares importantes que precisamos desenvolver. Ele tem a sua ordem específica de importância, e os 3 primeiros são intrapessoais, você com você mesmo, e os 2 últimos são interpessoais, eu com você. O primeiro é conhecer as suas emoções, é saber nomear as emoções. O que você está sentindo? Qual é o nome dessa emoção? E aí a gente precisa, nesse momento, aumentar o nosso espectro e o nosso repertório de emoções, porque senão ficamos com raiva, medo, nojo, alegria, tristeza, ansiedade. Mas tem orgulho, tem soberba, diversas outras emoções que nós não sabemos nomeá-las. São elas que podem estar fazendo com que eu me sinta sensação de desvalorização, inúmeras emoções que nós não conseguimos talvez reconhecer. Por isso a importância de aumentar o repertório de emoções. Na escola, infelizmente, isso não é ensinado. Nos ensinam qual é o maior produtor de bauxita, mas não nos ensinam como lidar com a inveja. Não nos ensinam como lidar com a frustração e com a sensação de menos-valia, de não merecimento com o outro. Por isso, precisamos aprender isso ao longo do tempo. Deveríamos aprender na escola. Deveríamos aprender isso também na escola, que é o momento onde mais tem a expressão das emoções. Mas isso não é passado e a gente vai aprendendo ao longo da vida. Saber nomear as emoções é super importante para entender qual é a ação que essa emoção pede. Toda emoção pede uma ação. A raiva é movimento, a tristeza é o recolhimento, o choro, o medo é a coragem. Toda emoção pede uma ação. Reconhecer qual emoção você está sentindo vai te dar ferramentas para se auto-perceber e perceber qual ação essa emoção está solicitando. Segundo pilar, autorregulação das emoções. Imagina que você está num barquinho pequeno a remo num mar revolto. Muitas ondas, com muitas ondas. Você pode se desesperar. E a partir do momento que você se desespera, você começa a remar e você fica remando em círculos, você rema e a chance de você virar é muito maior do que você entender que esse mar vai fazer onda, que essa arrebentação vai passar e que você vai conseguir, se você tiver calma, surfar nessa onda e esperar a calmaria. Entender esse passo da inteligência emocional é reconhecer a emoção, sentir a emoção e deixar ela passar, porque ela vai passar. Ninguém morreu de raiva, ninguém morreu de tristeza. Reconhecer e esperar passar. Quando a gente pensa nesse segundo pilar da inteligência emocional diante de uma birra, imagina que essa criança está lutando muito contra esse mar. Ela está lutando muito contra essa emoção e não simplesmente esperando passar, porque ela ainda não tem recurso para isso. Portanto, nós, como cérebros maduros, como adultos da relação, vamos nos acalmar para isso passar e ajudar ela a passar por isso. Terceiro pilar, automotivação. A automotivação é uma balança entre a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Quando eu tenho muita motivação extrínseca, eu abaixo a minha intrínseca. Quando eu tenho muito intrínseca, eu diminuo a minha extrínseca. Automotivação intrínseca é aquela de lá de dentro do meu ímpeto, do meu ser básico, aquele que reconhece tudo que a gente faz de bom. Caramba, Fernanda,
Parabéns por ter cumprido a sua meta de atividade física nessa semana. Olha que legal que você fez com aquela pessoa. Parabéns, você tem valor. Isso é uma motivação intrínseca. A motivação extrínseca é o que você faz tendo uma recompensa, esperando uma recompensa, esperando um retorno de alguém. Eu vou fazer porque eu vou receber mais. Eu vou fazer porque eu vou receber a aprovação do meu pai. Eu vou fazer porque minha mãe vai ficar feliz. Eu vou fazer porque o outro, eu vou receber coisas externas. E aqui fica o interno, desbalanceado. Eu faço para o outro, eu faço esperando receber, mas eu esqueço de fazer, de aumentar a minha motivação intrínseca. Então, o terceiro pilar da inteligência emocional é automotivação e equilibrar a intrínseca da extrínseca. Nós nascemos com uma automotivação intrínseca maior. As crianças têm muito mais. Eu sou boa, eu consigo, eu faço. Agora começamos os dois últimos pilares da inteligência emocional, em que tem uma relação interpessoal. Desenvolvimento de empatia. Empatia é entender que cada um está vivendo o seu momento sem julgamento. É simplesmente entender que aquele ser está passando por aquele problema porque ele precisa passar por aquele problema. É saber que ele está exatamente no momento e no lugar onde ele deveria estar. É saber que ele tem os recursos que ele precisa para estar melhor, mas ele precisa estar ali naquele momento. E você, como inteligente emocional, vai estar apoiando esse ser que está em desenvolvimento, que está passando por esse processo de explosão emocional, de birra, de não entendimento e não adequação das suas próprias emoções, eu imagino que deva estar sendo muito difícil para você. Você está sentindo muita raiva, muita frustração. Tá muito difícil para você, né? É saber que ele está passando por isso e ele precisa passar. É sem julgamento. É um entendimento sem julgamento. Ah, que coisa fraca. Como você é fracote, não consegue passar, não entende que isso daí não tem nada a ver. Olha por que você está fazendo esse estradalhaço todo por causa de uma mosquinha que morreu. Ah, para com isso. Isso é julgamento perto do que você acha que é pouco. Para a criança é o mundo. Acabou o mundo porque a mosquinha morreu, porque a formiga morreu. Então, entenda, aceite, respeite, valide esse sentimento e exerça esse quarto pilar da inteligência emocional com o seu filho que está fazendo birra e com seus amigos, seu parceiro, com outras pessoas que estão ao seu lado, que consegue olhar para ele e falar: ele está passando por aquilo porque ele está no processo de evolução e eu tô aqui para apoiá-lo. E por isso é tão injusto julgar a forma como a outra mãe decide educar o seu filho. Se ela quer ser vegana, se ela quer dar comida com o garfo, se ela quer fazer BLW, quem é você para julgar o comportamento daquela mãe? Se ela dá muito colo, se ela coloca a chupeta, dá o peito a uma madeira, quem é você? Ela está passando por aquele processo. Seja acolhimento, seja abrigo, seja empático. E o quinto e último pilar da inteligência emocional é desenvolvimento dos relacionamentos. Nós somos seres relacionais. Nós não vivemos sozinhos. Por mais que as pessoas possam achar, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada para crescer, nós precisamos nos relacionar. Desde recém-nascido, onde mais precisa, para se alimentar, se proteger, não morrer, precisa de estímulo, precisa de carinho, precisa de conexão, precisa de emoção, precisa de amor, muito, muito, muito amor. Mas nós precisamos um do outro. Precisamos de uma aldeia inteira para desenvolver uma criança, porque é esse relacionamento interpessoal, conhecendo outras formas, outras culturas, outros jeitos, outros seres, que uma criança vai conseguir se desenvolver e se relacionar.
Porque nós precisamos de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Por isso a gente precisa tanto saber lidar com a forma de viver, as escolhas que a outra pessoa faz. E ter esse conhecimento através de eu sei o que eu tô sentindo, eu deixo a onda passar, eu faço um estímulo intrínseco, eu tenho empatia, eu consigo me relacionar. Vamos colocar em prática? Você está extremamente estressada porque está sobrecarregada, cheia de coisa para fazer do trabalho, cobrança do trabalho, as crianças que vão chegar, tem que fazer janta, tem que fazer tudo que você precisa fazer. Você pediu para o seu marido lavar a louça e ele não lavou. E aí você chega em casa cansada, vendo tudo aquilo depois de ter passado na escola, pegado as crianças, chegou e viu a pia suja. Você começou a sentir aquela emoção de taquicardia, começou a suar frio, frequência cardíaca alta, começou a enrijecer o rosto, os músculos. Opa, estou sentindo raiva. Respira, grita, bate no travesseiro, bate na almofada, deixa a onda passar, sente aquela raiva, deixa ela passar e ela vai passar. Passou a raiva, você entende lá dentro, faz um autoequilíbrio, uma automotivação. Eu consigo passar por isso, eu consegui deixar ela passar, eu vou ajudar mais uma vez a passar por isso. E vou entender o porquê que ele não fez o que eu pedi. Chega, quarto pilar, empatia. Oi, amor, tudo bem? O que aconteceu? Eu pedi para você lavar a louça, eu tô cansada. E o que aconteceu que você não conseguiu ou você não fez? Fala, nossa, amor, eu cheguei do trabalho, eu fui demitido, bateram no meu carro. Quando bateram no meu carro, eu machuquei minha mão. E, ó, tá vendo aqui, ó? Tá tudo machucado e doendo bastante, porque na hora da batida eu torci o. Opa! Então, você julgou que ele não fez porque ele é irresponsável, ele não te ajuda, porque ele é ruim, porque não sei o quê. Não, na verdade ele não te ajudou porque ele teve alguns problemas. Ok. Entendi, tive empatia, falou, nossa, então eu vou fazer. Eu vou lavar a louça agora, vou colocar na lava-louça ou eu vou lavar. Mas a próxima vez nós conversamos e cumprimos o combinado. Tudo bem? Ótimo, tudo bem, então tá bom. Ser inteligente emocional faz com que a gente consiga reconhecer, nomear, vivenciar e aprender com essas emoções, reconhecer os nossos pontos de vulnerabilidade e nossos gatilhos. E através disso, saber lidar melhor com esses gatilhos, curar traumas do passado e ser mais feliz.